Marcos Vinícius Fernandes, para apresentar seu trabalho sobre análise de causa de vazamento de água em piscina suspensa. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o IB pelo evento, muito bom, excelente até agora. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouco do meu trabalho com vocês. E eu gostaria de saber quem mexe com um diagnóstico aqui de problema de umidade. Pode ser projetistas, tem que resolver algum problema de anomalias de umidade? Não, só isso? Nenhum problema de material que deu errado depois, projeto. A umidade, ela está no nosso dia a dia, né? Uma das maiores manifestações, mais frequentes nas nossas edificações. Esse trabalho aqui é um case, um caso meu de uma perícia, foi feito por mim, o engenheiro Jonathan, que está aqui assistindo a gente. E aí, qual que é interessante de estudos de caso, né? Como evidência científica. A evidência científica de um estudo de caso, ele serve para duas coisas, resumidamente, né? O primeiro benefício é confirmar aquilo que a gente já sabe. Então, é uma evidência de que aquilo que a gente já sabe é aquilo que a gente já sabe. Então, eu posso continuar com minhas previsões. O outro benefício é que vai mostrar coisas que a gente não sabe, certo? Por isso que é tão importante aprender com a experiência, aprender com os casos. Sempre existe alguma nuance, alguma lição aprendida de cada caso, mais simples que seja. Então, tecnicamente, eu espero que eu endosse muitas coisas que vocês já sabem e, se eu tiver sorte, eu vou trazer alguma coisa que vocês não sabem, tá? Então, vamos lá. Contextualizando, aqui a gente tinha um caso de uma piscina num condomínio residencial, onde o empreendimento tinha 12 anos, certo? E depois de 10 anos, teve uma intervenção pela construtora, um processo judicial, e eles foram obrigados a fazer algum reparo próximo da borda da piscina. E quando me chamaram, isso já tinha 2 anos desse reparo feito pela construtora, tá? O que incomodava os usuários? Era esse cenário aqui, que é uma evidência que eu acho que vai ser novidade para vocês, né? Não sei se é comum ver isso, né? Infelizmente, isso é muito comum, né? Não é uma evidência nova, é só endosso de algo que vocês já sabem. Só que um dos objetivos do estudo de caso não é só mostrar o diagnóstico em si, é demonstrar o procedimento de investigação de causa para vocês num caso prático. Então, no final das contas, eu quero mostrar como seria o ideal um processo de investigação aplicado a um caso, certo? Então, pode ser que seja muito simples o resultado desse, mas vai ser um roteiro interessante para usar em qualquer outro caso de piscina suspensa ou enterrada, certo? Então, isso incomodava eles. Então, a gente tem indícios de manchamento aqui no subsolo, certo? A piscina aqui é o tanque da piscina. Esse é o fundo do tanque, a gente vai ter umas fotos melhores, a gente tem as típicas calhas, né, de captação, aí, de reuso de água pluvial. E, então, isso que foi o que me chegou na mão, né, essa é a demanda. Tenho problemas de umidade, tenho esse histórico. Tinham registros fotográficos da época desse reparo pela construtora, que dá para ver que eles mexeram aqui na borda, no revestimento. Eu não tinha dados suficientes para saber o que eles fizeram, né? Não nas fotos, nem no registro nenhum. E isso vocês vão ver muito, né? Histórico de intervenções em condomínios são muito escassos. É uma incerteza no nosso processo diagnóstico. E um cuidado que a gente tem que tomar, que é um viés de confirmação, é o seguinte: é muito fácil eu associar o problema que está tendo agora com a intervenção passada, né? Só que causalidade, ela tem uma vertente de temporalidade. Necessariamente, um evento causal ele tem que vir antes do fenômeno manifesto, certo? Mas não é condição suficiente, né? É uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente para eu categorizar isso como causa. Só que, infelizmente, existe um viés de confirmação que é o seguinte: cheguei lá, você me deu o histórico, fez intervenção há 2 anos, a causa foi a intervenção. Mal feita,
certo? Mas será que isso está certo? Será que eu posso fazer isso num processo de investigação pericial para determinar responsáveis, para determinar pessoas que vão pagar a conta final? Dependendo do seu objetivo, se é só reparar ou enfim, pode ser que seja o suficiente. Mas para uma investigação onde eu vou colocar quem é o culpado, isso não é suficiente. Eu tenho que ter método. Eu tenho que buscar um pouco do método científico, né, que é a evidência, demonstrar a verdade através de fatos, certo? Mesmo que seja uma amostragem não muito significativa. Então, o nosso objetivo aqui no trabalho era identificar causas, identificar responsáveis e identificar uma solução possível para não ter que trocar toda a impermeabilização da piscina, certo? Que eles já tinham um orçamento, eu posso gastar 70 mil para trocar a impermeabilização toda. Então, existia uma questão de análise de risco também. Vale a pena eu gastar dinheiro investigando ou já vou para o reparo final? É uma decisão que deve ser tomada também, certo? Porque a investigação ela te dá informações, mas só que pode ser que o custo para obter essas informações seja mais oneroso do que atuar e refazer tudo, né? Tem o risco do problema voltar, se você desconhece o que manifestou. Mas, enfim, é uma decisão, é uma tomada de decisão, certo? Então, o fluxo, né, o procedimento utilizado aqui é um fluxo nada diferente do que a gente já conhece na literatura, que é coletar dados, e daí a gente tem 4 meios para coletar dados, que seria entrevista com os envolvidos, foi o feito, né? Conversar para buscar o histórico, é uma evidência que não me dá muita informação com credibilidade, porém me dá um caminho a ser seguido. Análise documental, vistoria sensorial em campo, ensaios. Tudo isso aqui nada vai me dar a resposta do diagnóstico, eles vão me dar dados. O diagnóstico é feito por um processo interpretativo, né, do investigador. Então, depois da coleta de dados, dessas 4 vertentes, eu vou para o diagnóstico, prognóstico, plano de ação e assim por diante. Então, quais são os primeiros indícios, né, na inspeção sensorial? Aqui a gente vê que eu tenho manchamentos vindo do topo do tanque para baixo e tenho uma linha contígua na parte inferior do tanque, né, marcando, então, aquela fissura típica aqui, né, da laje de fundo do tanque com a parede de concreto e aqui uma bem na superfície com a laje de piso com a parede do tanque da piscina. Muito provavelmente, né, pode ser que existe uma associação de viés, que é o seguinte: será que o problema da impermeabilização está diretamente relacionado com o ponto da manifestação? Será que eu tenho falha na impermeabilização bem nesse alinhamento que eu estou aqui? Será que está aqui a falha? Será que está aqui em cima a falha? Será que eu abri uma janela ali no revestimento, vai estar ali o problema? Ou a água acha caminhos inacreditáveis que a gente tem que rastrear? Né? Não necessariamente ela está associada com a manifestação. Por isso é tão difícil fazer diagnóstico da origem da umidade. A manifestação não está relacionada necessariamente com o ponto de infiltração dessa água. Então, indícios, né, aqui tinha fluorescência, esse manchamento. Na termografia, a gente tinha a confirmação de que esses indícios estavam ativos. Então, estava aqui o ponto frio vindo de cima e tinha aqui na linha também um pouco frio, também indicando a possibilidade de ser umidade naquele ponto. No resto do tanque, eu não tinha manifestações aparentes. Então, batendo uma termografia aqui, que é na lateral esquerda, não tinha, nem na lateral direita. No fundo do tanque, para quem olha de frente, ele tinha esse acesso um pouco mais complicado e não tinha indícios, no geral, de umidade, apenas por um ponto, né, da forma, que provavelmente era um indutor do fluxo de água, né, era o ponto mais fácil para a água se manifestar, certo? Ela estava correndo ali por trás, assim como as fissuras é o ponto que a água aflora. Não necessariamente ela está vindo diretamente desse ponto, certo? No fundo do tanque eu tinha uma fissura bem no meio, no ponto de máxima flexão, que tinha uma fissura aqui, e tinha também gotejamento de água com uma estalactite. Na foto não vai dar para vocês observarem muito bem, mas é isso aqui, tá? E daí todos os dados indicam, pensem na cabeça de vocês, onde vocês acham que está com a falha na impermeabilização? Será que é na parede? Será que é no fundo?
Será que é em tudo? Né? Só para outras informações, embaixo do deck, né, que tinha um trecho que tinha deck, essa era a condição. Tinha alguns pontos com bicheira, né, com falha de concretagem, enfim, mas não tinha nenhum indício de infiltração nesses pontos. Tá? Só naquele ponto que eu mostrei para vocês anteriormente. Olhando o tanque da piscina, o que mais chamava atenção era que próximo ao fundo do tanque, na parede, a gente tinha marcas de eflorescência, certo? Ali no rejuntamento. Pode ser um indício? É mais fácil olhar aqui do que todo o resto que está íntegro, né? Isso é um processo investigativo. Eu vou fazendo uma análise de plausibilidade, aquilo que é mais plausível ser o ponto de problema, né? Por indícios. Então, a gente fez uma inspeção submersa, porque a gente preza para não gastar toda a água do tanque, remover tudo, porque é custo e é um impacto ambiental, certo? Então, a gente fez a inspeção, eu quis colocar o vídeo, mas não rodou aqui, infelizmente. Era uma análise detalhada dessa eflorescência e que o rejunte estava desgregando, né? Ele estava bastante pulverulento. A gente fez uma análise do pH da água, ela estava com baixa dureza cálcica. Então, mas aí não tinha necessariamente a ver com o problema. Então, vamos passar. Eu tentei fazer uma percussão. Quem já tentou fazer percussão embaixo d'água? É eficiente? A gente tenta, né? Talvez um dia dê certo, mas não dá certo. Pelo menos não nos últimos casos que eu fiz. Você bate e você não consegue distinguir o trecho mal aderido do bem aderido. Como eu sei disso? Porque depois eu tirei a água e eu identifiquei pontos mal aderidos que eu não identifiquei quando submerso. Tá? Talvez isso ajude alguém aqui que não sabia disso. Quem nunca entrou dentro d'água é uma evidência relevante. Hein? Já ganhei um ponto para alguém? Quem não sabia dessa, levanta a mão. Então, depois dessa coleta de dados iniciais, sensorialmente, eu tenho que definir o que eu mais preciso para fechar meu diagnóstico. Então, eu faço um levantamento hipotético, né, de hipóteses plausíveis ou possíveis da causa da manifestação de umidade. Aqui, de acordo com o meu objetivo diagnóstico, que era determinar uma alternativa à troca de toda a impermeabilização, definir responsáveis, tendo a ciência que era um problema que poderia ser multicausal, ou seja, ser mais de uma causa, mais de um ponto com infiltração, eu defini essas hipóteses. Eu posso ter uma falha na impermeabilização na borda do tanque, na parte superior, onde a gente já tinha aquele indício. Uma falha na impermeabilização na parede do tanque, no meio da parede, ou ao redor de tubos. Uma falha na impermeabilização no fundo do tanque, ou na interface ou nas próprias instalações hidráulicas do tanque. Tá? Então, com base nisso, a gente foi fazendo teste de hipóteses, ou seja, utilizando ensaios que me dariam mais certeza ou diminuiriam a minha certeza de achar que aquela hipótese era a resposta do meu caso. A primeira coisa foi fazer um ensaio de estanqueidade na borda da piscina. Né? Então, a gente fechou, obstruiu a saída de pluvial, encheu de água uma calha que tinha perimetral aqui e deixamos durante 72 horas, tá? Para fazer. Não mostrou-se estanque, não aflorou nada desse ensaio de estanqueidade perimetral. Fizemos o ensaio de estanqueidade na rede hidráulica, certo? Para ver, pode ser que uma ruptura na tubulação hidráulica na interface com a parede poderia estar minando por detrás da impermeabilização e manifestando. Era pouco provável, porque em volta dos tubos eu não tinha indícios, mas, já que eu estava ali, vamos fazer, né? Tirar o impossível da jogada. Fizemos e deu estanque. Porém, nas manobras que a gente fez no filtro, a gente viu que mesmo com o registro fechado, existia gotejamento de água pelo extravasor do filtro. Ou seja, tinha a perda de água não percebida pelo usuário. A gente monitorou o fluxo de água aqui com o cronômetro e tinha uma perda de 100 litros por dia aproximadamente pelo filtro. Tá? Mesmo com o registro fechado. Tanto do filtro quanto um registro extra que tinha ali. Se você vai fazer uma inspeção em piscina enterrada, isso é um dado muito relevante. Porque uma piscina enterrada, o que chama a atenção do usuário não é a floração de água pela parede, mas a baixa da água do tanque com a velocidade mais acentuada, porque ele tem que ficar repondo a água com uma frequência mais alta. Então, esse é um teste bastante importante. Sempre cheque a estanqueidade da cabeça do filtro. Tá? A gente testou também
depois, com um traçador químico submerso, a gente joga o traçador nos pontos mais desfavoráveis do tanque para ver se, no ponto que está tendo a infiltração do tanque, vai gerar uma pressão negativa, né, e vai succionar esse traçador, certo? Então, a gente joga isso perto dos tubos, joga nas quinas, nos cantos, enfim. E daí, se tiver algum vazamento com alto fluxo, esse traçador vai ser puxado, ok? Não foi conclusivo nenhum desses ensaios, a gente não achou nenhum ponto relevante que succionasse o traçador, tá? Então, isso ficou inconclusivo, não me ajudou em nada. Fizemos o ensaio de estanqueidade no deck, daí a gente viu que não era estanque, certo? Então, aflorou diretamente quando a gente fez o ensaio. Isso é fora do tanque da piscina, ok? Era na parte de baixo do deck. Então, a gente já achou uma causa ali, né? Estava sem impermeabilização e com falhas. E daí, um primeiro teste que a gente fez para evitar esvaziar a água, né? Vamos subir o nível e ver se aumenta o fluxo de água pelo lado de fora. Então, a gente elevou o nível, então a gente tinha uma marca inicial de termografia antes e depois de subir um pouco o nível. Aumentou o fluxo. Só que assim, daí eu fiquei pensando depois que eu fiz isso, né? Será que aumentou o fluxo porque aqui é o ponto ou porque aumentou a pressão d'água? Porque eu aumentei a lâmina, aumentei um pouco a pressão. Então, eu não tinha certeza ainda disso. Então, eu fui para a coisa que eu não queria. Esvaziar o tanque e abrir janelas. Abrimos algumas janelas de inspeção nos pontos desfavoráveis para ver a aderência da manta ao substrato, ver sobreposição de manta uma sobre a outra e ver algum indício amostral que me indicasse algum erro grave de execução, né, da impermeabilização. Porém, eu não estava com sorte, não me deu nenhuma informação. Estava bem aderida, a manta estava visualmente com boa integridade, né, sem nenhum dano visual ali, perceptível. Então, a gente fez no fundo do tanque e no meio do tanque. E na emenda, onde tinha o reparo da construtora velho e novo. Tá? Nada deu nenhum indício de problema. E daí a gente fez um método que a gente nunca tinha feito antes, pode ser interessante para vocês, que é o quê? A gente foi subindo gradativamente o nível da água e monitorando pelo lado externo com a câmera termográfica. Com isso, eu teria noção em que nível eu teria problema de impermeabilização. É só no fundo do tanque? É no meio do tanque? Ou na parte superior do tanque? Tá? Então, a gente foi subindo a cada 5 dias 10 centímetros do nível da água da piscina e monitorando pelo lado externo. Então, primeiro dia, piscina vazia, tudo homogêneo termicamente pelo lado externo. Fomos subindo. Subimos um pouco, descartei uma hipótese. Eu não tenho falha no fundo da piscina, certo? Já serviu, já foi útil, né? Minha intervenção não vai ser geral necessariamente, certo? A falha não está no fundo. Fui subindo um pouco, daí quando chegou um pouco abaixo da boca da aspiração da piscina, começou uma pequena indício, não aflorava a água, mas já aparecia na termografia. Subindo mais 5 centímetros, um pouquinho mais, começou o fluxo. Começou o fluxo lá de cima e marcou igual a gente tinha visto no início. E olha que interessante. Está aflorando acima da lâmina da água da piscina. Talvez isso seja relevante para vocês. Porque a falha não estava no nível onde estava gotejando, estava minando a água daqui de cima. Só que o nível da água da piscina estava aqui. Então, a água, provavelmente, na minha interpretação, entrava na manta, subia e aflorava por cima. Ela estava correndo por detrás da impermeabilização. Né? E só isso explica o fato de eu ter 20 centímetros abaixo, né, da onde está aflorando a água, o nível da água do tanque. Certo? Para ver que a água prega um pouco de peças para nós. E daí, com isso, a gente fez um teste novamente, né, a gente reduziu a lâmina d'água para confirmar isso e ficou estanque. Então, eu baixei um pouquinho a água, eu baixei um pouquinho a água, nesse nível d'água, nesse nível d'água estava estanque, certo? Então, a falha estava 1 metro para cima do tanque, perto da borda. E isso me dá uma condição boa de fazer um reparo só nesse trecho. Né? Se eu tiver, depois da remoção da proteção mecânica do revestimento, a integridade dessa impermeabilização, eu posso achar o ponto exato,
certo? E posso fazer uma sobreposição, algum reparo. Então, no final, o que eu tinha? Causas, né? Tinha uma falha no filtro, tinha uma falha entre 1 metro e 1,20 m de altura da impermeabilização da parede, e tinha os responsáveis, certo? Tinha os responsáveis. Daí, quais foram as recomendações de reparo? Façamos a remoção e análise com um ensaio eletrostático dessa impermeabilização para achar o ponto exato, certo? E visualmente verificar se é possível manter a impermeabilização existente, porque não adianta fazer remendo novo em pano velho, né? Se a impermeabilização já estiver toda velha, vamos ter que trocar tudo. Mas, pelo menos, aqui foi um procedimento para chegar nessa decisão de forma demonstrável, certo? Então, lições aprendidas, só para a gente encerrar. É interessante o método de subir gradativamente a água do tanque e monitorar pelo lado externo. É possível haver infiltração acima do nível da lâmina d'água que você está observando, por esses dados. É necessário a gente validar essa eficiência, né? Eu não continuei isso, o ensaio eletrostático pós-remoção do revestimento. E definir critérios melhor para a gente definir se eu posso aproveitar aquela manta existente ou não. Eu usei um padrão da norma, desculpa, que era esse aqui, o ensaio de flexibilidade só da manta, mas eu acho muito pouco, né? Ver se ela é flexível ou não. Arranco um pedaço e vejo se ela vai fissurar ou não a flexão. Mas, enfim, isso é um outro recorte. Esse era a apresentação que eu tinha. E aquilo que pode ser afirmado sem provas também pode ser negado sem provas. Demonstre a causa do problema. Muito obrigado.